Ó, então, nós estamos no capítulo 7, que é o capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito. O item, hoje, é o item que trata mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Então, hoje a gente está começando um item novo. Então, Jesus disse estas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as haver revelado aos simples e aos pequenos. Então, ó, lembra nesse capítulo do que ele trata o tempo todo? Do que trata o capítulo 7? Isso, então, ó, é uma colocação dentro do capítulo que trata da humildade. E quando ele fala que ele vai render glória a Deus por ocultar esses mistérios agora dos sábios e dos prudentes, vai dar a impressão para nós que isso vai contradizer outras partes do Evangelho. Porque o que Jesus ensina nunca foi para ficar escondido. Né? Então, daqui a pouco a gente vai falar da candeia que não deve ficar sob o alqueire. Então, o tempo todo, ele fala que tudo que ele faz, todo mundo pode fazer. Então, para ele render graças por algumas coisas estarem escondidas, por que será que ele estava falando disso e especificando que era dos sábios e dos prudentes? O que será que caracterizava essas pessoas para ele render graças a Deus que eles não tivessem acesso a isso? O que vocês imaginam que pode estar acontecendo aí? Nem imaginaram nada, já entendi. Tudo bem. Mas que essa citação é pelo menos estranha, vocês concordam? Pedir para ocultar um conhecimento fica estranho, porque não é isso que ele fala o tempo todo. Quem são os sábios? Naquela época ele falava sábios ou doutos. Era quem tinha o quê? Ó, fariseu, eles dominavam o conhecimento. Mas qual conhecimento que eles dominavam? Ó, lei dos judeus e das coisas materiais, porque eles eram os que sabiam ler. Eles eram os que tinham conhecimento das coisas. E eles ficavam conhecidos, alguns, como os iniciados, porque eles se recolhiam e só eles tinham acesso a determinados conhecimentos. Até hoje, ainda tem algumas religiões que seguem essa tradição farisaica. Alguns poucos têm acesso ao conhecimento, que são o topo da hierarquia. O resto tem que atender aquele comando, sem questionar, porque não cabe questionamento para esse tipo de situação. É obedece e pronto. Isso vale até os dias de hoje ainda. Então, só que acontece que, como todo mundo, não eram evoluídos. E se enganavam com muitas coisas. Só que isso que eles queriam esconder, que era o conhecimento das coisas de Deus, não tinha como ficar escondido. Então, aquele que era simples e pequeno, aquele que era humilde e que não estava envaidecido do que conhecia, tinha o coração mais puro, mais aberto, mais pronto para receber. E ele acabava aceitando com maior facilidade o que Jesus ensinava, porque ele aprendia a partir do coração. Eles eram mais maleáveis. De verdade falando, eu acho que nós somos mais parentes dos fariseus.
a gente pede prova toda hora. Onde que está escrito? Quem falou que é assim? Onde você leu? A gente fica questionando de uma forma muito intensa e para nós é bastante difícil aceitar as coisas. Então, a gente questiona muito e, de certa forma, temos que cuidar bastante para não envaidecer do nosso saber. Eu sei que vocês estão me olhando com a cara de chocados, mas eu vou falar uma coisa séria. Vocês já conversaram com um espírito iniciante que acha que entende o que é chácara e como que realinha um negócio que eu não sei nem como que é o trem? Gente, ninguém dá conta desse povo. Fala, parece pós-doutorado em Harvard o negócio. Sabe do que ele está falando? De nada, da interpretação dele de um trem, que nem ele sabe onde fica e para que serve. Então, ele não tem espaço para penetrar na essência de uma parábola que está falando de um sentimento de simplicidade, porque ele fica muito cheio dele mesmo. Então, é graças a isso que Jesus está dando. Por quê? Porque nessa lei de Deus, que é perfeita, não tem nenhum tipo de exclusão. Eu não tenho que ser a dona do saber para entender a lei de amor. O conhecimento compõe a minha evolução, mas muitas vezes eu posso ter muita instrução e uma incapacidade de entender a lei moral. E outros que talvez não tenham tanta instrução, têm uma leitura bem mais profunda da lei moral e compreendem a vida bem melhor, a ponto de conquistarem um equilíbrio bastante interessante. Então, é disso que Jesus falava, porque quanto mais eu tiver humildade, mais eu consigo sentir o meu irmão. Quanto mais eu tenho humildade, maior a igualdade entre mim e ele. Então, eu vou me livrando de preconceitos e situações que me amarrariam num lugar muito difícil. Que era disso, então, que ele falava. Essa luta que a gente precisa contra o preconceito. E que me parece que, atualmente, virou um tema necessário. Quando eu começo a entender que se eu não respeitar o diferente, se eu não conviver bem com a diversidade, eu vou sofrer muito. Porque as coisas não são como eu penso, as coisas são como são. E a gente nunca ouviu falar tanto de preconceito, diversidade e respeito como atualmente. E quantos conceitos nossos foram totalmente modificados ou terão que ser desconstruídos, porque a gente percebeu que aquilo que a gente interpretava e achava que era a regra, era só o meu ponto de vista. Então, é nessa hora que então ele preocupa, né, com esses pequenos e dá graças a Deus, porque são eles que terão a compreensão. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por ter revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e de ter ocultado aos sábios e aos prudentes, mais aptos em aparência a compreendê-las. É que é preciso entender pelos primeiros, os humildes, que se humilham diante de Deus e não se creem superiores a todo mundo, e pelos segundos, os orgulhosos. Então, a lógica tenta ler dessa forma. Aparentemente, quando a gente senta para discutir com uma pessoa que tem bastante instrução, ela é formada, a gente fica imaginando que ela vai entender melhor a discussão. Certo? Eu vou perguntar de novo, que só os desencarnados me responderam e uma encarnada. Vamos perguntar de novo.
Quando a gente conversa com alguém que é formado, que lê super bem, que é culto, a impressão é que essa pessoa vai entender muito melhor as discussões morais. Obrigada. Só que quando a gente está na vida, em realidade, isso é um padrão, ou às vezes é assim e às vezes não é. Então, olha só. Muitas vezes, quando você fala com uma pessoa simples, ela entender, perdoar, mesmo aquele que errou, é mais fácil que às vezes que acha que sabe muita coisa e muita teoria, e ele já alimentou nele a pena de morte, e ele não consegue ceder o ponto de vista. Então, ele não consegue perceber que ele quer usar uma lei com duas medidas, porque aquele errou, tem que morrer, mas quando eu errar, eu tenho que ter outra chance. Então, ele fica fixado naquela restrição que aquele monte de teorias que ele arrumou para ele mesmo vai deixar. Enquanto o outro, que pensa mais com o coração, ele tem maior facilidade para dar essa abertura. E isso a gente vai ver agora nas mais variadas situações da vida. Quem a gente vê lutando ferozmente para legalizar o aborto? As feministas e uma mulherada que se diz bastante culto, bastante entendida de um assunto, e difícil vai ser elas cederem daquele ponto de vista. E eu sei que eu estou falando e vou acabar incomodando, porque isso na mocidade é um baita problema, porque elas não se conformam, que até hoje a gente atravessou o ano e elas não me mudaram de opinião, porque nós temos 3 adolescentes que são totalmente a favor e elas não veem lógica quando eu falo que não. E o tema de discussão é bastante egoísta. O corpo é meu, eu faço dele o que eu quero. Só que essa lógica esquisita é num país que pôs uma lei para preservar ovo de tartaruga e quer matar vida humana. Então, é totalmente desprovido de lógica isso. Só que quem está cheio de teorias se tranca nisso e defende com unhas e dentes que o corpo é meu e eu faço o que eu quero. E não consegue ceder. Não consegue pensar assim, outra vida, eu vou fazer para ele o que eu gostaria que a mim fosse feito. Então, assim, a lei de Deus não cabe mais, porque agora eu me enchi de uma teoria que alimentou um saber que me deixa aqui nessa ilha e é difícil ceder. Então, quando ele fala desse tipo de conhecimento, a gente tem que ter bastante cuidado, porque senão a gente se envaidece com algumas poucas teorias e começa, de alguma forma, às vezes, até desprezar a lei de Deus. Né? Não é incomum entre nós a gente ouvir assim, sei lá, Deus nunca me provou isso, o dia que Ele me provar. Mas Deus precisa se dar o trabalho de provar alguma coisa para você? Então, assim, a vaidade vai ficando de tal jeito que a gente vai imaginando que o que um espírito, que é só do mundo de prova e expiação, nada mais, ele tem condições de opinar sobre as leis que regem o universo. Então, olha a gravidade que fica essa vaidade do saber. Por isso é que ele começa rendendo graças a Deus que não são eles que terão esse acesso. Só para, do jeito que a Luciana colocou hoje, quer dizer, não é errado uma lei preservar ovo de tartaruga.
Não é errado. O que está em discussão é assim, ó, a mesma pessoa que preserva, que é a favor de preservar, fazer uma lei para preservar ovos de tartaruga, é a favor do aborto. Então aí existe uma grande incoerência. Então é isso que é a questão, né? Preservar ovo de tartaruga, de pombinha, de tudo, né? O problema não é esse, o problema é qual a coerência nisso. Quer dizer, não que não deva ser preservado, não, é lógico que sim. Mas por que, então, ser favorável ao aborto? Se eu não quero matar a tartaruga, eu vou matar ser humano? Então a ideia é essa. Né? Envaidecidos de sua ciência mundana, que se creem prudentes porque o negam, tratando Deus de igual para igual, quando não o reconhecem, porque na antiguidade, prudente era sinônimo de sábio. Por isso, Deus lhes deixa a procura dos segredos da terra e revela os do céu aos mais simples, aos humildes, que se inclinam diante dele. Essa colocação que o Adão fez, vocês tinham entendido que eu não estou falando contra a lei que preserva o ovo de tartaruga. E a outra coisa que a gente precisa pensar é o seguinte, quando ele está aqui desenvolvendo o texto, ele não está falando contra o saber tradicional. A ciência é fundamental para a nossa evolução. O que ele está falando é de quando o saber me envaidece e eu imagino que eu sou um Deus. E aí eu quero medir força. Porque se não houver o conhecimento das leis que regem a matéria, eu também não vou evoluir. Porque tudo que é lei natural é lei de Deus. Então, conhecer ciência, biologia, química, física, matemática vai fazer parte da nossa vida. Ninguém vai chegar à evolução sem o conhecimento de absolutamente tudo. Mas é tudo de tudo. Então, infelizmente, moçada, a gente não chega à perfeição sem saber física, por exemplo. Gramática. Vai ter que saber, tá? Eu tenho que dominar tudo de tudo, obrigatoriamente. Mas desde que esse tudo de tudo não me envaideça. E eu entenda que cada vez que eu aprendo, eu tomo conhecimento do quanto me falta ainda para aprender. Então, se não me engano, é o Voltaire que fala uma coisa assim, que ele não acredita no Deus que os homens criaram, mas ele acredita no Deus que criou os homens, que são duas coisas totalmente diferentes. Então, que é isso que a gente precisa tentar, não colocar situações de limitação onde eu quero que o meu ponto de vista prevaleça, como se eu soubesse tudo. Porque para nós, que somos só do mundo de prova e expiação, não dá para saber muita coisa. A gente é muito distante do que é a perfeição. A gente está começando a entender o que foi que Jesus falou. Então, ainda tem muita coisa. Então, ter essa abertura, essa humildade de aprender com tudo e com todos, é muito importante. Mas eu preciso da razão. Eu preciso analisar, porque seja lá o que for, é da minha responsabilidade. Então, que a gente também não fique assim, ingênuo a ponto de querer falar assim, não, eu vou obedecer tudo cegamente. Isso a gente foi convidado a fazer na Idade Média, não é agora. Agora é terceiro milênio chegando, é outra realidade. Ocorre o mesmo hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se espantam de que os espíritos façam tão poucos esforços para os convencer. É que estes últimos se ocupam daqueles que procuram a luz de boa fé e com humildade, de preferência aqueles que creem possuir toda a luz,
e parecem pensar que Deus deveria estar muito feliz em os conduzir para si, lhes provando que existe. Acho que aqui a gente tem coisas assim muito importantes para avaliar. Ó. Qual a diferença para Deus se eu acredito que Ele é bom e existe ou que não existe? O que é que muda? Nada. Então, ó, não adianta fazer uma birra, como muita pessoa fala, e faz assim, ó, mas Deus tem que me provar, tem que acontecer tal coisa. Hello. Perde tempo que isso não vai acontecer. Depois ele garante aqui, ó, os espíritos fazem poucos esforços para nos convencer de qualquer coisa. Eles não vão fazer nada. Eu nunca vi mesmo fazer nada. Por que eles não fazem nada? Porque não precisa. Ó, o conhecimento que nós já temos é mais que suficiente para trazer alimentação para o nosso raciocínio, que nos dá a capacidade de analisar, comparar e concluir. Só que isso demanda esforço, trabalho, vontade. Se eu quiser aprender, eu vou. E se eu não quiser, vai ficar do jeito que está. Que espírito que vai tentar me convencer? Só um que é igual a mim, que tem tempo sobrando. Hoje eu estou tão de boa, mas tão à toa, que eu vou convencer alguém de alguma coisa que eu quero. Por quê? Porque eu não tenho nada para fazer. É só esse tipo de espírito que faz isso. O que tem muito o que fazer, ele sabe, isso é verdade. Uma hora você vai entender. Está aí o que você precisa. Ele vai. Então, se a gente lembrar, lá na parábola do mal rico, quando o mal rico morre, fala assim, não, então deixa eu ir lá avisar os meus irmãos. Ele fala, não dá para você voltar lá. Os seus irmãos, tem Abraão, tem os profetas. Se eles quiserem entender, eles estão lá. Não, mas eles não vão entender. Então deixa alguém dos mortos voltar lá. Ele fala, por que eles acreditariam nisso? Não, está tudo lá. Se eles quiserem compreender o que aconteceu, está lá. E aí, ele termina assim, que não tinha jeito, porque tinha um abismo de distância entre aquilo que agora ele sabia e aquilo que os irmãos dele não sabiam. Porque, fala sério, vocês já devem ter conversado com quem não acredita. Quanto mais coisa você fala, mais a pessoa duvida. Ela fala, não acredito nessas coisas, não. Não, isso aí não deve ser isso. Porque não adianta, o convencimento não é de fora, é de dentro. É da experiência vivida. Mas o que aqui de fora a gente pode fazer para convencer alguém? De verdade? Muito pouco. É só o seu exemplo e a sua conduta de vida que pode, de alguma forma, sinalizar o outro. Jesus curou 10 leprosos. Sabe quantos reconheceram? 1. Um entendeu o que aconteceu, voltou, agradeceu e mudou de vida. Os outros 9, na mesma noite, foram para Esbórnia. Ai, que chique o lugar, né? Uma coisa... Então, ou seja, eles estiveram com Jesus, que fez uma cura neles, e nada dentro deles mudou. Não fez sentido para eles. Então, é muito irrelevante o nosso esforço de tentar fazer discurso para convencer alguém de alguma coisa. Isso não tem valor. O que vai ter algum valor é quando o meu jeito de viver é interessante para aquela pessoa e ela passa a observar e a admirar de alguma forma aquilo. E fala, nossa, nessa situação eu fiquei tão irritada, e a pessoa consegue ficar mais calma, e ela começa a observar, então ela decide,
por ela mesma que ela quer entender aquilo. Antes disso, nada muda. Então, é todo um processo que acontece na nossa intimidade. É bastante difícil uma mudança acontecer só por estímulo externo. Então, eu tenho que ter essa clareza, porque seja lá o que for, o trabalho é sempre comigo. Eu não consigo mudar o outro. E isso a gente já cansou de ouvir falar aqui. Aqui só não, né? Parece que isso agora é um conhecimento que virou senso comum. Ninguém muda ninguém. Eu só posso fazer por mim. Não é aqui. Todo lugar já entende isso. O poder de Deus brilha nas menores como nas maiores coisas. Ele não coloca a luz sob o alqueire, uma vez que a derrama com abundância por toda parte. Cegos, pois, aqueles que não a veem. Então, esse é o fato. Quem pode conhecer as coisas de Deus? Quem quiser. Só que demanda esforço e trabalho, disciplina e uma decisão firme para entender. Agora, olha, de outro jeito, não dá. Então, muitas vezes, a gente que está de fora da situação entende aquilo como um amparo, uma proteção. E a pessoa vai falar assim, nossa, mas eu tive uma sorte. Não, não foi sorte. Então, quem crê fala, graças a Deus. Houve um amparo e a pessoa saiu tranquila do problema, do acidente, ou da doença, ou sei lá, do que deu tudo certo, ela conseguiu. Mas ela teve um amparo. Mas se ela não crê, ela vai falar que teve sorte. A gente só vê como amparo quando é coisa muito crítica. Mas nas coisas da vida, quando a gente conquista, dificilmente a gente reconhece que a bondade de Deus nos dando oportunidade, a gente acha que é sorte mesmo. Quantas vezes a gente faz assim, yes, consegui. Ou seja, eu sou Master Blaster, fui lá e caiu na minha mão, eu resolvo. Sem me lembrar que existe gente que é tão boa quanto. E por ter um outro planejamento, ele pode fazer coisas que às vezes não vai dar certo. Porque para que uma coisa aconteça, não sou eu que determino. Há uma determinação maior. E que todos nós somos conduzidos por esse amor maior. Mas muitas vezes a gente se esquece. Então, estar atento à possibilidade, ao amparo, a esse poder de Deus que está em nossas vidas, faz parte de reconhecer a nossa limitação. Me sensibilizar às experiências do outro, porque senão eu fico muito fechada. Deus não lhes abrirá os olhos à força, uma vez que lhes apraz os ter fechados. Sua vez virá, mas é preciso primeiro que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus, e não o acaso, na mão que atinge seu orgulho. Vamos entender isso, porque senão a gente vai achar que Deus vai castigar esse povo, e não é a realidade. Então ele já falou, seja viram Deus promover alguma coisa para convencer um ateu que ele existe? Nem vão ver. Então, esse esforço não existe. Quando vocês tiverem alguma orientação, que tem um espírito se esforçando por demais para convencer de alguma coisa, fique esperto. Está errado. Vai dar ruim para o seu lado. É brincadeira. Isso não existe. De verdade. Então, não vai ter isso. Só que lei é lei. Então, eu não acredito em Deus. Tudo bem. Fique à vontade.
Só que a lei continua agindo. E aí, tudo que eu faço que é contrário a essa lei faz efeito. Então, vai chegar uma hora que eu vou ter angústias, incômodos, dores, perturbações, situações vão acontecer que vão me colocar num estado de interiorização e questionamento. E eu, a partir daí, vou me interessar em observar muitas vezes as situações de outro ponto de vista, porque agora, do jeito que está, não está mais me interessando. E desse jeito, aos poucos, quando for a minha decisão, eu vou acreditar. E tudo bem. Então, Deus tem essa bondade e respeito com a criatura de dar o tempo necessário para que modifique. Ele não vai forçar. Isso não acontece. Ele emprega, para vencer a incredulidade, os meios que lhe convêm, segundo os indivíduos. Não cabe ao incrédulo lhes prescrever o que deve fazer e lhe dizer. Se quereis me convencer, é preciso para isso escolher esta ou aquela maneira, em tal momento, antes que em um outro, porque esse momento está na minha conveniência. Então, às vezes isso acontece num momento de extremada dor. Eu lembro uma situação que um pai que perdeu a filha adolescente, ele falava assim, se Deus existe mesmo, e se ele for bom, vai ter que chegar uma comunicação com provas que ela está viva. Vocês acham que ele recebeu ou não? Na hora que ele queria, não. E aí ele insistiu nessa postura. Ele recebeu uma que, sinceramente, para mim era piada de mau gosto aquilo. Ele ficou arrasado. Aí ele ficou com raiva de Deus e de espírita. Então, por isso que eu falei, espírita à toa, para brincar, gente, vocês vão encontrar à vontade. Fica pedindo, fazendo pirraça, que vocês vão achar quem gosta de fazer. Ele achou. E foi péssimo para ele. Porque sabe qual movimento Deus vai fazer para convencer? Nenhum. Fica à vontade. Se você não quer, fica à vontade. Aí vocês vão falar, mas como pode? Uai, vocês nunca conheceram adolescente que passa trote? Até no 190? Chama ambulância onde não está precisando? De uma forma totalmente irresponsável? E se bobear mãe e pai acha graça, fala, é da idade, está brincando. Isso, ótimo. E vocês acham que isso, quando morre, vira santo? Continua brincando e achando graça de trazer problema para os outros. É assim que as coisas acontecem, infelizmente. Então, tem aqui, tem lá. É humanidade encarnada lidando com humanidade desencarnada. O defeito que tem daqui, tem de lá. Não tem grandes mudanças. Não tem. Mas de lá fica mais consciente. Que jeito? A vontade, a decisão que eu, espírito, tenho é aqui ou é lá. Eu continuo sendo o mesmo espírito, nessa intensidade. Então, eu tenho que ter bastante cuidado. Porque vê que ele vai falar muitas vezes, Deus não vai se dar o trabalho de atender a birra de ninguém. Vai ficar. Por quê? Porque isso não tem sentido. Não tem sentido. Que os incrédulos não se espantem, pois, se Deus e os espíritos que são os agentes da sua vontade não se submetem às suas exigências. Eles não vão fazer. Que se perguntem o que diriam se o último de seus servidores quisesse se impor a eles. Deus impõe suas condições e não se sujeita às deles. Escuta com bondade aqueles que a ele se dirigem com humildade, e não aqueles que se creem mais do que ele. E não é por castigo, é porque quando eu falo com revolta, a vibração é bastante limitada,
eu fico de novo como se ilhada nisso que eu crio para mim. A gente sente o quanto que a gente fica pesado quando a gente alimenta a revolta. Quando é por humildade, tentando buscar a compreensão e o entendimento, eu me abro para receber orientação. Só que não vai fazer o que eu quero. Eu vou entender em qual parte da lei eu estou inserida, o que está acontecendo, e aí cabe o meu esforço de aceitar para conseguir harmonizar. E essa é a regra o tempo todo. Então, quando ele pergunta aqui, ó, se o seu servidor, se você tem, sei lá, na sua casa alguém que trabalha para você, ou na sua empresa alguém que é seu empregado, tudo bem para você quando ele chega e te dá uma ordem do que é que você tem que fazer? Que hora que você tem que fazer? E se você não fizer, eu não vou trabalhar para você. Tem sentido isso? Vocês acham mesmo que o patrão vai parar para ouvir? Vai, porque não tem sentido. Então, ó, ele vai escutar. Mas assim, ó, deixa aí, deixa ele pensar no que ele está falando, porque não é assim que funciona. Então, ó, não vai mudar nada, porque eu não estou aceitando. E isso todo mundo já fez a experiência. O que da vida mudou porque a gente não aceitou? Eu não aceito tal... não aceito, e aí? Tá, e aí continua tudo desse jeito mesmo. Ou eu aceito, ou fica. Não tem jeito. Agora, olha, para aceitar, eu vou desenvolver sentimentos que vão me dar força e condições de superar essa dificuldade com equilíbrio. E isso é bom. Então, olha, são situações que se transformam porque eu me transformei e aquilo deixa de ser um problema. Deus se dirá: não os poderia atingir pessoalmente com sinais manifestos em presença dos quais o incrédulo mais endurecido deveria se inclinar? Sem dúvida, ele poderia. Mas então, onde estaria seu mérito? E, aliás, do que isso serviria? Não são vistos todos os dias se negarem a evidência e mesmo dizerem: se eu visse, não creria, porque sei que é impossível. Então, olha só, se eu não creio, Deus poderia fazer alguma coisa que me levasse a crer? Poderia. A pergunta é, mas por que ele se daria esse trabalho? E 2, se ele fizer para mim, ele tem que fazer para todo mundo, porque aí é uma questão de ser justo. Mas por que ele cederia a nossa birra? Não vai fazer. Não vai fazer. Mas ele pode? Uai, ele pode tudo. É o que tudo pode, tudo sabe e tudo vê. Faz? Não faz. E muitas vezes a gente pede coisas para Deus que contrariam a lei natural. Tem jeito? Não, não tem. Porque ele é constante e único. Espera aí, constante significa que a lei dele também não pode mudar, porque essa é a constância. Se eu peço uma coisa que contraria a lei, ele tem que abrir uma exceção na lei para me atender. Não dá. Não vai fazer também. E se fizer? Bom, aí ele tem que mudar os atributos, ele não é mais constante. Então, olha só, não dá. Então, a lógica mostra que ele não atende. Sou eu que me adequo a esse entendimento. E quando eu entendo, aí eu começo a crescer. Lembra quando Tomé duvidou? Ele falou que ele não acreditava que Jesus tinha voltado. Ele falou, e para eu acreditar, eu precisaria ver. Mas não quero só ver. Eu preciso tocar nas chagas. O que aconteceu dias depois? Jesus apareceu.
Por que Tomé fez essa birra? Não, porque ele ia falar do que continuava. E aí ele chega para Tomé e fala, põe a mão aqui. E ele toma um susto. E aí Jesus olha para ele e diz, feliz foi aquele que não viu e acreditou. E aí o Tomé entendeu. Porque ele não conseguia sentir Jesus, então ele queria pegar. Porque o sentimento dele ainda estava muito fechado. Ele era inconformado de Jesus ter aparecido para Magdala. Imagina, se hoje a sociedade é machista, imagina naquela época. E além dela ser mulher, ela era meretriz, uma ex-meretriz, estava regenerando. E quando ela chega e diz, eu vi o mestre, ele fala, quem? Você? Tanta gente aqui para ele apareceu para você. Ah, tá. Tá. Ele desdenha dela. E ela vai embora toda doída. Ela fala que aquilo foi como um ácido a corroer. Mas que ela estava falando a verdade, porque ela tinha visto. E por que Jesus decide aparecer para ela? Porque considerando transformação, a dela foi a mais intensa, a mais expressiva no menor tempo. Porque a hora que ela conheceu e deixou a cegueira de lado, ela no outro dia se pôs a trabalhar e não parou mais. E ela conseguiu viver o amor que Jesus ensinou para ela. E o Tomé, até na última hora, estava duvidando ainda. Então, eles tinham mais dificuldades. Né? Só que, às vezes, o preconceito faz isso. Deixa a pessoa prisioneira. E ele precisou, então, tentar colocar a mão, porque ele não conseguia acreditar. Se eles se recusam em reconhecer a verdade, é porque seu espírito não está ainda maduro para compreender, nem seu coração para sentir. O orgulho é a catarata que obscurece sua vista. De que serve apresentar a luz a um cego? É preciso, pois, primeiro curar a causa do mal. É porque, como médico hábil, corrige primeiramente o orgulho. Então, de novo, é a questão do respeito. Jesus entendia que alguns tinham essa cegueira, não vão entender. Então, ele não força, ele respeita. Ele sabe que precisa de muito mais tempo, mas muito mais tempo. E num dia que ele está lá reunido com os discípulos, falando de tudo que ele sabia que ia acontecer, e ele fala mesmo aquelas coisas que as pessoas ficam chocadas com o Apocalipse, que ele fala, virá um dia filho contra mãe, mãe contra filho, nação contra nação, e eles vão ficando assustados com tudo aquilo. E um deles fala assim, mestre, por que fala disso tudo? Como sabe que isso vai acontecer? E ele dá uma resposta muito simples. Ele fala, é fácil falar que vai chover quando o céu está escuro. Ele fala, quando eu olho o coração do homem e vejo tanto egoísmo e tanto orgulho, é fácil entender o que vai acontecer. E ele não errou. Porque ele viu que naquele momento ele falava de coisas que nós sequer compreendíamos. Mas ele falava, é que vendo, não me enxergam, e ouvindo, não me escutam. Porque ele falava de perdão, e a gente queria vingança. Ele falava de humildade, e a gente queria cada dia mais conquistas para enaltecer o nosso orgulho. Ele falava do desapego, e a gente queria possuir cada dia mais coisa. E penso que já que estamos tão perto do Natal, nós vamos ter que pensar nisso esse ano. Se ele voltasse para falar exatamente as mesmas coisas, agora a gente ia escutar? Ou ele ia falar e eu continuaria não escutando? Ele ia mostrar e eu continuaria não enxergando. Por quê?
Porque foi do que ele falou. De amor, de desapego, de humildade, de bondade, de perdão. O que nos convence mais rápido? A vingança ou o perdão? Mas a vingança não é do Cristo. Cristo falou de perdão. Para nós, justiça toma lá da cá, olho por olho, dente por dente, é uma justiça perfeita. Infelizmente. Só que olha como é desconfortável, né? Que triste para nós. Quando a gente fala assim, dependendo do crime, a pessoa devia morrer. Dependendo de tal coisa, ela devia ser mutilada. Eu quero olho, dente por dente. E a gente gostaria, na nossa ignorância, que virasse uma proposta para chegar lá no Congresso para tornar lei. Ou seja, a gente está pedindo para voltar lá na época de Moisés. Gente, não vai ter jeito. Espero que não, porque isso não é do Cristo. Um mundo de regeneração não pode pensar em vingança. E a gente está às portas de perder o compasso da transição. Eu tenho que entender que eu preciso ser cristã. Entender do que ele falou. Errou. Ele precisa aprender a corrigir, mas não vingar. Porque se ele bate, espanca, e a gente quer que a polícia bate, espanca, fica confirmado que bater e espancar é a regra. Sabe quem comporta desse jeito? Leão. O mais forte manda naquele espaço. O leão mais forte machuca o outro ou até mata, para ele ir embora do seu território. Mas é bicho. O ser humano não pode se comportar dessa forma. Então, eu preciso entender o que de fato vai significar para nós ser cristãos. Porque senão eu não sei nem que a gente comemora muito no Natal. Fica esquisito o negócio. Então, quando a gente canta a musiquinha que fala assim, deixa os presentes, com pensamento, chego a Jesus, e ele me diz, Feliz Natal, é Natal, porque se você chegar nele, você nasceu. E tem muita gente que está morto em vida. É mais preocupado quantas rugas tem no canto do zoinho, do que com quanta gente vai morrer e ficar brigado. Isso não é cristão. Então, eu preciso ajustar o meu pensamento para ser cristão de verdade. Fazer plástica, botox, é legal, pode fazer. Mas perdoa, reconcilia, porque isso vai com você. O botox vai ficar aí na terra. Os bichinhos que comer vai ficar tudo esticadinho. Não vai virar nada. De verdade, a gente fica bonitinha, né? Mas sim, não vira. Então, eu tenho que estar bastante atenta, né? Porque é um convite de transformação. E o Natal deixa o nosso coração mais aberto. A terra, de uma forma geral, nessa data, volta o olhar mais para as coisas da solidariedade, do amor, fala mais de Jesus. Então, a gente aproveitar esse tempo e tentar fazer um ajuste maior no nosso pensamento e ver se a gente vive a música. Nesse Natal, o presente não vai ser o importante. O importante vai ser se o meu pensamento chega a Jesus. Porque isso sim vai ser importante. E eu estou falando sério, porque olha só, todo mundo aqui já brigou por causa de presente. Me deu o que eu não queria. Quando é para mim, é sempre do pior que tem. Faz parte. Mas agora a gente entendeu que não é isso. Não é isso que eu estou fazendo aqui. Então, eu vou pensar diferente para fazer um ajuste e mudar o meu Natal. Que a gente consiga fazer diferente. Tudo bem? Tá ótimo, né? Vocês adoraram o item novo. Também foi difícil.